Olá, alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos aí, então, à nossa 7ª aula da nossa disciplina, né? Então, já estamos avançando aí, chegando aí na nossa 7ª aula. Espero que todos estejam bem, se cuidando aí na medida do possível. Hoje a gente vai dar continuidade, então, na questão das nossas tabelas de frequência, que foi um conceito que a gente acabou vendo e abordando aí nas nossas aulas anteriores. Então, hoje a gente continua dando sequência. Deixa eu dar uma olhadinha no nosso chat, quem está por aí. Bom, por enquanto, como vocês já sabem, qualquer dúvida que vocês tiverem, né, que vocês precisarem aí, vocês podem estar acionando, vai mandando aí no nosso chat, que a gente vai se ajudando. Então, na aula passada, a gente começou a abordar os conceitos relacionados à nossa tabela de frequência, né? Bem como que nós podemos organizar os nossos dados. A gente viu também a questão das medidas, as medidas separatrizes, né? Como que a gente pode acabar relacionando e trabalhando com essas medidas, bem como elas se relacionam com a nossa média, né? Com a nossa mediana. E hoje, então, nós vamos entrar um pouquinho mais para entender mesmo essa organização dos nossos conjuntos dos dados, assim como a gente também, se der tempo, a gente entra nos nossos diagramas de dispersão, já na aula de hoje, para entender como que as informações elas estão dispersas ou não, tá ok? Então, bora lá, começando a nossa aula de probabilidade estatística. Lembra que nós vimos, então, na aula passada, a questão das tabelas de frequência, tá? O que a gente pôde observar? Vocês acabaram apresentando para mim e trabalhando, só dando uma retomada mesmo aqui naquilo que a gente já tinha visto, tá? Uma reforçada, até porque a gente vai precisar da nossa frequência absoluta para poder calcular a nossa frequência relativa. Por quê? Porque para calcular a frequência relativa, a gente sempre pega a frequência simples e divide pela frequência total, tá? Então, é nesse sentido que a gente acaba trabalhando aí a nossa frequência relativa. Outro ponto é que a frequência absoluta sempre vai ser o quê? A gente pode chamar de simples ou de absoluta, ela sempre vai ser o valor que apresenta o número de classes que a gente tem, o número de dados que a gente tem naquela determinada classe, naquele determinado período. Diferente de quando nós estamos trabalhando com a frequência relativa, que é quando a gente pega a frequência simples e divide pelo total de frequências que tem naquele conjunto, tá? É como se a gente achasse mesmo a nossa porcentagem com relação a todos aqueles dados, tá? Então, a gente tinha que construir uma tabelinha de frequências, tá? Isso foi um conceito que a gente viu na aula passada. Então, o que eu tenho aqui? Alguns dados coletados com as suas respectivas idades e a quantidade de alunos que apresentam esse número de idades. Então, a gente tem aí a nossa frequência absoluta quando a gente está abordando e está trazendo. Então, nós fizemos essa atividade, tá? Na aula passada. E agora a gente precisa entender como é que nós fazemos o nosso cálculo, pensando na frequência relativa e bem como na nossa frequência acumulada, que é algo que eu vou ensinar para vocês também, tá? Então, como que a gente acaba abordando e trabalhando tudo isso, tá? E isso ajuda bastante. Então, bora lá. Na aula passada, vocês construíram essa tabelinha para mim, correto? Apareceram ali naqueles dados 2 pessoas com idade 18, 5 pessoas com 20 anos, 1 pessoa com 23, 2 com 25, e assim sucessivamente. Então, essa é a nossa tabelinha com a frequência absoluta desses alunos. Alguém tem dúvida com relação a essas frequências absolutas? Aproveitem e já perguntem, tá? Antes da gente avançar para a nossa frequência relativa. Alguém tem dúvida? Tá tranquilo? Vou deixar um tempinho, às vezes teve alguém que não participou da aula passada, então pode sim copiar os dados, porque a gente vai precisar desses dados para fazer o cálculo agora da frequência relativa e da frequência acumulada, tá? Que eu vou ensinar você como que a gente acaba fazendo. Ok? Tranquilo? Então tá. O que vai acontecer agora? A gente continua com essas quantidades, né, com essas idades que vocês estão vendo aqui, só que continuamos, já calculamos a quantidade de vezes, que é a frequência absoluta, quantidade de vezes que cada idade aparece,
E agora a gente vai ter que calcular frequência relativa e frequência acumulada. Como é que a gente faz o cálculo da frequência a frequência relativa? Sempre a frequência relativa, ó, eu vou colocar uma formulinha aqui em cima, ela vai ser sempre a frequência absoluta dividido pelo total. O resultado, vocês vão multiplicar por 100 para a gente encontrar esse valor em porcentagem. Então, por exemplo, vou calcular a frequência relativa aqui, ó, da idade de 18 anos. Eu vou pegar sempre a frequência absoluta, que é o 2, vou dividir pelo total. Qual que é o total? O total é 15, ó. E o resultado eu multiplico por 100 para encontrar em porcentagem. Então, quando eu faço essa divisão, ó, 2 dividido por 15 e multiplico por 100, a gente vai encontrar um valor de 13,3%, né? 13,33% aí é a frequência relativa desses dados. Pode deixar só 13%, tá? Não tem problema, pode deixar só 13%. Então, para calcular as outras frequências relativas, eu sempre vou pegar o valor que nós temos da frequência absoluta, que é 5, e vamos dividir pelo total. E o resultado vamos multiplicar por 100, ok? Então, bora lá calcular primeiro as nossas frequências relativas. Daqui a pouco eu vou ensinar vocês como é que a gente faz o cálculo da frequência acumulada, tá? Vamos lá. Dá um tempinho aí para vocês. Gente, qualquer dúvida é só encaminhar, tá?
E aí, gente, dúvidas? Perguntem. Terminaram? Podemos corrigir? Como é que estão as coisas aí? Vamos lá, então, para a gente calcular a frequência relativa? Então, olha o que vai acontecer aqui, tá? Vou passar para o próximo slide. Então, quando eu faço 2 dividido por 15 multiplico por 100, dá 13%, tá? 5 dividido por 15 multiplicado por 100, 33%. 1 dividido por 15 vezes 100, 7%. 2 dividido por 15 vezes 100, 13%. 1 dividido por 15 vezes 100, 7%. Aqui todos vão dar 7%, né? Porque tem 1. E o interessante é que quando a gente soma, tem que fechar os nossos 100%, que é a nossa frequência relativa, tá? Então, sempre a frequência relativa vai ser eu pegar a frequência absoluta e dividir pelo total. E aí a gente multiplica por 100 para a gente ter a nossa frequência relativa em porcentagem. Ok, gente? Dúvidas? Tranquilo? Corrijam, confiram os resultados, tá? Estou aqui, só vou dar um minutinho para vocês conferirem os valores aí. Ok? E como é que a gente faz, então, para calcular agora a nossa frequência acumulada? O próprio nome já diz, quer dizer que a gente vai ter que ir acumulando as nossas frequências. Então, como que a gente acaba resolvendo isso quando a gente precisa fazer esse cálculo? A gente sempre começa pela absoluta, tá? Que é o 2. Então, a primeira frequência aqui vai ser o 2. A gente sempre vai pegar essa frequência e vai somar com a próxima, ó. Então, eu vou fazer na próxima o 2, que era o anterior, mais o 5, que vai dar 7, ok? Agora, eu pego a anterior, que é 7, e somo com a próxima, que é 1, que vai dar 8. E assim sucessivamente. Então, a gente sempre pega o anterior e a gente vai somando com o próximo. A partir desse cálculo, a gente determina a nossa frequência acumulada. Eu vou deixar vocês ficarem fazendo esse cálculo, sempre pega o anterior e soma com o próximo para vocês verem qual que é o valor final que a gente vai encontrar lá no final da nossa tabela. Bora lá.
Gente, dúvidas, perguntem, tá? E aí, gente, como é que fica, então, as nossas acumuladas? Sempre a gente vai fazer, então, ó, a anterior, que é o 8, mais a próxima, que deu 2. Então, vai dar 10, ok? Vou pegar sempre a anterior, que deu 10, e vou somar com a próxima frequência absoluta, que é 1, olha lá. Que vai dar 11. Vou pegar a anterior, que é 11, e vou somar com essa 1 aqui, que é a atual, ó, vai dar 12. Pego a anterior, que é o 12, e somo com o 1, que vai dar 13. Pego o anterior, que é 13, somo com 1, chegando em 14. E por fim, vou pegar a última acumulada aqui, que é o 14, e vou somar com o último, que vai dar 15. E olha que interessante, dá exatamente o 15 que nós tínhamos aqui no total. É isso que é a nossa frequência acumulada, que a gente soma o anterior com o próximo, para a gente poder determinar, então, o nosso acúmulo, tá? Confiram os cálculos, perguntem, estou aqui à disposição para ajudar no que for preciso, tá? Ok, gente? Bom, então o que nós temos aqui, tá? Que é legal a gente já começar a entender. Então, nós temos aqui uma tabela de frequência, tanto absoluta, relativa
e acumulada, tá? Então, a gente organiza esses dados, calcula quantas vezes esses dados acabam aparecendo e a gente acaba organizando essas tabelas, até para que a gente possa facilitar a análise desses dados. Então, por que a gente acaba fazendo isso? Claro que, às vezes, a gente está pegando um exemplo aqui, tem poucos dados, mas se a gente estivesse trabalhando com uma amostra gigantesca, então a gente precisa organizar essas informações desta forma, tá? Então, a partir dessas frequências. Outra coisa que vai aparecer também é quando nós estamos trabalhando com as nossas classes. Então, a gente pode organizar esses valores. Aqui está a resolução bonitinha acumulada para vocês, tá? Se alguém quiser printar quais são os resultados, fiquem à vontade. Então, além da gente organizar a partir das nossas frequências, nós podemos organizar esses elementos a partir das nossas classes, tá? Que é o que nós vamos ver agora. Então, vamos lá. Então, eu estou aqui com as mesmas informações, tá? Só que a gente vai estabelecer agora classes. Como que a gente faz isso? Primeiro, a gente precisa determinar a quantidade de classes ou a quantidade de intervalos que a gente vai ter no agrupamento de dados, tá? Segundo, a gente precisa determinar a amplitude, qual é o tamanho, de quanto em quanto a gente vai andar nessas classes, e nós precisamos, enquadrar esses dados nas classes, contando, tá? A gente vai contar quantos dados apresentam dentro daquela classe. A gente pode trabalhar com esses resultados numa tabela, num gráfico. Então, esses são os passos principais iniciais que a gente precisa saber para montar uma distribuição de frequências com classes. Então, anota aí esses passos que a gente já vai entender como determinar essa classe, como determinar essa amplitude, tá? Bom, então como é que a gente pode trabalhar e argumentar e organizar essas classes, tá? Então, primeiramente, a gente tem que determinar o número de classes, tá? Se a gente observar, a gente tem 15 idades dentro daquela tabelinha, tá? Sempre para eu encontrar e determinar o valor da nossa classe, a quantidade de classes que a gente vai trabalhar, o K é igual a raiz quadrada de N. E N é a quantidade de elementos que a gente tem na nossa amostra. Então, a gente está trabalhando com uma amostra que tem 15 valores, tá? Então, para eu saber a quantidade de classes que a gente precisa ter para organizar esses dados, a gente faz raiz quadrada de 15, que vai dar aí aproximadamente 4 classes. Precisamos de 4 classes, quer dizer que vai ter 1, 2, 3, 4 classes para a gente poder organizar todos esses dados, bem como as suas respectivas frequências, tá? Outra coisa, como que eu preciso saber de quanto em quanto vai ser composta as nossas classes? Então, a amplitude dá esse tamanho, tá? Que a gente chama de H. Então, quando a gente olha lá na nossa amostra, vou voltar, o menor valor de idade que nós temos, ó, o maior é 37 e o menor é 18, ó. A maior idade é 37 e a menor idade que aparece é 18, tá? Então, a gente vai pegar o maior valor, que é 37, o menor, que é 18, e nós vamos achar a nossa amplitude total. Então, eu pego o maior, subtraio do menor, que vai dar 19. Então, para eu achar o tamanho da minha amplitude, eu sempre vou pegar a amplitude total, que deu 19, e vou dividir por K. O que é o K? O K é a quantidade de classes que nós acabamos de encontrar, que é 4.
Então, 19 dividido por 4, 4,75. Aproximadamente 5. Quer dizer que a gente vai ter 4 classes e elas vão ter um intervalo de 5 em 5, tá? Então, essas são as primeiras informações que a gente precisa saber. Quais são os números das classes e qual é a amplitude dessas classes. Então, copia aí e coloca no seu resumão, tá? Dar continuidade e entender como é que a gente acaba trabalhando, tá? Vamos lá. Dúvidas, perguntem, tá? Se não deu para entender, da onde a gente está tirando as informações. Ok, gente, dúvidas? Deu para entender como é que a gente faz o cálculo das classes, o cálculo das amplitudes? Tranquilo? Então tá. Por que a gente precisa dessas informações? Porque a gente agora vai construir essa tabela de frequências com as nossas classes, tá? Então agora a gente vai enquadrar os dados nas classes mediante as nossas contagens. Então o que a gente vai observar, tá? Lembra que a gente precisa de 4 classes, então classe 1, 2, 3 e 4, tá? Outro ponto, né? Voltando aqui no nosso slide anterior, até a gente pode ver que ela vai andar de 5 em 5, porque é a nossa amplitude, tá? Então, a gente sempre vai começar no menor valor que a gente tem, que é o 18. Essa barrinha indica que o 18 entra dentro desse intervalo, tá? Então, a gente vai contar 18, 19, 20, 21, 22. O 23 não entra dentro dessa amostra, tá? Então, a gente conta 18, 19, 20, 21, 22. Tudo que tiver até os 22 anos, a gente vai entrar dentro dessa classe. O 23 entra na próxima classe, porque tem a barrinha, ó. Então, agora a gente vai contar 5, ó. 23, 24, 25, 26, vai até o 27. O 28 não entra nessa amostra, ele entra na próxima. Aqui eu conto 28, 29, 30, 31, até o 32. O 33 entra na próxima, 33, 34, 35, 36, vai até o 37. O 38 não entra. Então, eu montei agora as minhas classes. E a gente vai olhar agora no gráfico
O AT seria a amplitude total, tá, Márcio? Quando a gente pega o maior valor que a gente tem na amostra e subtrai do menor valor, tá? Então, sempre a gente precisa calcular. Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos olhar a frequência que a gente encontra quando nós estamos trabalhando com esse intervalo, tá? É isso que vai diferir agora. Então, por exemplo, vou pegar o primeiro aqui para fazer com vocês. Na primeira classe, entra quem tem idade 18, 19, 20, 21 e 22. Então, o que a gente faz? Voltamos lá na nossa tabelinha, aqui, e a gente conta quantas idades tem dentro desse intervalo. Eu vou fazer uma coisa com vocês. Peraí, eu acho que vai ficar mais fácil. Deixa eu só ver uma coisa, vou ver se eu consigo criar. Que ajuda bastante. Peraí, só um pouquinho. Para vocês terem a tabelinha, para ficar mais fácil para vocês conseguirem calcular, tá? Um pouquinho. Aí. Ó, aqui vai ajudar bastante. Deixa eu ver se vocês estão perguntando mais alguma coisa. Eu organizei para vocês aqui, ó. Aí vai ficar mais fácil para a gente entender, tá? Então, a gente já tem a frequência absoluta da quantidade de idades de 18, de 20, de 23, já está até organizada em ordem alfabética, tá? Então, como é que a gente faz para calcular a frequência absoluta aqui? Nós vamos ter que olhar as idades 18, 19, 20, 21 e 22. Então, vai estar até aqui só, né? Porque 23 já entra na próxima. Qual é a frequência que apareceu os anos 18 e 20, né? Porque não tem o 19, não tem o 21. Apareceu 2 vezes o 18 e 5 vezes o 20. Quer dizer que a frequência aqui vai ser 7, tá? Vou fazer o mesmo procedimento agora do 23, que vai até o 27, porque o 28 não entra. Então, vai entrar a idade 23, o 25 e o 26. Qual é a frequência que apareceu? Então, é a partir disso que vocês vão construir agora a nossa frequência absoluta. Vamos lá. Deixar vocês tentarem fazer sozinhos, tá? Agora a gente tem que contar qual é a frequência das idades que aparecem nesse intervalo. Dúvidas, perguntem. Lembra que depois, para a gente calcular a relativa, a gente pega a absoluta, divide pelo total e multiplica por 100, tá?
Vamos lá, então, para a gente poder resolver? Então, como é que vai ficar? Ó, eu organizei coloridinho e isso ajuda bastante, tá? Então, o que a gente pode observar? O que está em amarelinho são as idades que estão dentro da classe amarela, tá? Que é o 2 mais o 5, por isso que deu 7. O que estão em verde são as idades de, ó, 1 mais 2, 3 mais 1, 4. Os que estão em rosinha são as idades que estão dentro da classe aqui, né? Da terceira classe, que são 2. E os vermelhos estão dentro da classe vermelha. Para a gente achar a frequência relativa, eu pego 7, olha lá, 7, divido pelo total, que é o 15, e multiplico por 100. Sempre eu vou pegar a frequência absoluta, divide pelo total e multiplica por 100. Então, quando a gente faz 7 dividido por 15 e multiplica por 100, vai dar 47%. 4 dividido por 15 multiplica por 100, 27%. 2 dividido por 15 multiplica por 100, 13%. E, de novo, né, 13%, totalizando 100%, então, da nossa frequência. Confiram os resultados, está montada então a nossa frequência absoluta e a nossa frequência relativa, considerando então as nossas classes, ok? Dá um tempinho aí para vocês copiarem, calculem, confiram os cálculos, dúvidas, perguntem, estou à disposição. Gente, qualquer dúvida, perguntem, confiram os cálculos, confiram as divisões, tá?
Bom, então vamos lá. Tem algumas estaturas aqui, tá? De 40 alunos dessa universidade, e eu quero que vocês organizem para mim uma tabela de frequências com classes, tá? Então pode começar a copiar os dados agora, se não der tempo a gente corrige na próxima aula, ok? Então vamos lá. Eu quero uma tabela de frequências com classes. Bora lá então organizar, tá? Se não der tempo da gente corrigir nessa aula,
Exatamente, Márcio, isso aí, tem que considerar os 40 valores. Muito bom. Bom, gente, se cuidem, um grande abraço e até a próxima aula. A gente termina a correção, tá? Termine em casa. Tchau, tchau.